uma última convenção que foi realizada em Chicago, tá? E criaram vários países, não tem necessidade para... Foram 54 países convidados para essa última convenção e só 53 que foi. E até hoje eu não sei qual que é esse único que não apareceu, mas um não apareceu. Então juntaram esses 53 países e fizeram o que até hoje nós chamamos de ICAO. O que foi a ICAO? A ICAO foi a nossa Organização da Aviação Civil Internacional, ou seja, é uma organização da aviação civil internacional. Nós não vamos ficar aqui estudando aviação militar, beleza? Nós somos civil, essa aviação que a gente vai estudar aviação civil. Então, esse órgão, até hoje, é o nosso único órgão internacional que regula a aviação civil. Então, essa convenção foi realizada em Chicago, convenção de Chicago, e aí ficou por muitos anos lá, ela com a sede lá. Hoje a sede dela é no Canadá. Tanto que foi feito nos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos nem segue ICAO. Os Estados Unidos hoje é FAA, vocês já ouviram falar, né? Que essa é diferente do resto do mundo. Aí, então, o que serve pra gente? Se algum dia cair na sua prova assim, ó, qual é o órgão que não sei o que, você quer lá no âmbito internacional? Só existe uma resposta para isso. ICAO ou OACI. Pode vir das duas formas, porque ICAO é a forma em inglês, né? Isso, que até tá aí. International Civilization Aviation Organization. Bem tabajado mesmo. É. Só que aqui pode cair assim, OACI ou ICAO, beleza? Não tem diferença. Tranquilo? Então, o que foi o ICAO? Foi o nosso órgão internacional que regula a aviação civil. O que eles fizeram para regular essa aviação civil? A ICAO, através dos países membros, criaram o que nós chamamos hoje de 18 anexos. Quais são esses 18 anexos? Tem necessidade também não, mas eu não sabia, na época eu decorei, já deve ter esquecido. Mas trata de licença de pessoal, cartas de navegação, os mapas, quais são as unidades de medidas que a gente vai utilizar, quais são as regras de voo, e transporte de material perigoso, quando tiver muito ruído, o que deve ser feito? Então criaram 18 tópicos para os países voarem meio que junto, entendeu? Falando? Tá beleza? Então, criou os 18 anexos. Então, qual foi o órgão que criou os 18 anexos para regular a aviação civil internacional? ICAO, mais uma vez. E só que, às vezes, o Brasil não se... Embora faça parte da ICAO, o Brasil faz parte, existem algumas coisinhas que tem lá que o Brasil não consegue acompanhar. Beleza? Vamos supor assim, tem que sempre voar no lugar dos 360 aos 179, são os FL ímpar mais 500. Não sei se você sabe disso não. Mas no Brasil, em determinado lugar, não dá para fazer isso. Curvou, tem que virar para a esquerda. Na escolinha, o que a gente faz? Direito. Então, tem algumas coisas que é diferente. Então, tudo que for diferente, que um país, qualquer país que for parte da ICAO, que for de diferente, vai estar publicado em como se fosse um capítulo chamado de diferenças. Olha só. É tão ridículo que o cara vê isso na prova e ele acha que é pegadinho. Entendeu? Então, tipo assim, vai estar as diferenças que o Brasil tem em relação ao ICAO, mesmo sendo um Estado membro, está publicado aonde? Num documento chamado, num capítulo chamado Diferenças, dentro de um manual que nós chamamos de AIP Brasil. Beleza? Mais na frente a gente vai estudar um pouco mais sobre esse AIP Brasil aí. Que são as publicações de informações aeronáuticas no Brasil. Então, tipo assim, tudo que o Brasil tem de diferente em relação às normas, aos 18 anexos que a ICAO falou, a gente vai estar publicado aqui nesse AIP Brasil, um documento chamado Diferenças. Tranquilo? Aí, aqui no Brasil, nós criamos... eu gosto de fazer assim, até esqueci aqui, deixa eu colocar bonito. Tá bonito. Tem a ICAO. Então, a ICAO aqui está em âmbito internacional. Mas no Brasil, existem dois órgãos que nós chamamos de órgãos
normativos. Órgãos normativos, beleza? Os órgãos normativos que nós temos no Brasil, que regulam a aviação, mas em âmbito nacional, um é a ANAC e o outro é o DSEA. Então, o que você tem que imaginar? Primeira coisa da prova, eu vou falar a direção na prova. Qual é o órgão normativo que fez tal coisa? Lembra que eu falei que na prova são 4 alternativas? Esse momento, só de você ter lido isso, o órgão normativo que, 3 pontinhos, você já elimina 2 questões, 2 alternativas, entendeu? Por quê? Quando ele fala qual é o órgão normativo que fez tal coisa, só pode ser quem? Ou a ANAC ou DSEA, beleza? Só que a ANAC, ela trata, para você conseguir diferenciar na hora da questão, a ANAC trata tudo aquilo da aviação como se fosse da parte burocrática, administrativa, papel. Pensa assim, pensa você tá no chão resolvendo a aviação, fica muito fácil você entender. É o órgão que participa de palestras, participa das convenções quando tem, é aquele que trata da licença de pessoal, por exemplo, vou fazer a prova onde? Na ANAC. Tudo que você quer fazer aqui no chão, e burocraticamente, papelada, você procura quem? A ANAC. Já o DSEA é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, ou seja, ele já trata mais das coisas do ar, mais das regras do ar, olha só. Controle do espaço aéreo, ele vai cuidar mais da parte de controle do espaço aéreo. É como se fosse assim, abriu uma empresa muito simples, e essa empresa, 2 irmãos, acabou de abrir a empresa, um vira e fala assim, eu vou cuidar da parte administrativa, é como se fosse a ANAC, e você cuida do comercial. Beleza? Só pra gente fazer um parâmetro aqui. Falou de coisa administrativa e âmbito normativo, ANAC. Falou de coisa comercial, como se fosse do voo, tá voando lá em cima, alguma coisa que você tem que fazer para o voo acontecer, para melhorar a segurança do voo, o DSEA, beleza? Agência Nacional da Aviação Civil, DSEA. Só para não ficar em branco aqui, para a ANAC é só você lembrar de tudo aquilo que é parte burocrática administrativa, beleza? O DSEA, tudo aquilo que ajuda no controle do espaço aéreo em âmbito normativo, tá? Aí, imagina, por exemplo, que essa empresa cresceu, né? Começou só os 2 irmãos ali e tal, a empresa resolveu crescer. Não, beleza, o que você vai fazer, ANAC? A empresa está crescendo, a gente precisa de fazer algumas filiais por aí. A ANAC fala, não, beleza, vou criar, vou mandar meus filhos. Que também vai fazer, olha só, exatamente a mesma coisa que a ANAC faz. Na prática, é um pouco diferente, ou seja, é como se você tivesse uma filial, mas aqui fosse a matriz. A filial faz quase tudo, mas tem coisa que só a matriz, não é? Por exemplo, como se fosse uma empresa de roubar, só na matriz que faz a produção, ela só vende. Alguma coisa, tem algumas coisas que é só na ANAC, beleza? Mas, em âmbito agora, que faz exatamente a mesma coisa que a ANAC, nós chamamos de GERs. Quem são as GERs? São aquilo que faz a mesma coisa que a ANAC, só que agora em âmbito regional. Beleza? São as GERs. O que são as GERs? São as gerências regionais da ANAC. Quer ver um exemplo? Onde que a maioria de nós aqui vamos fazer a prova depois de terminar o curso? Qual a cidade? Brasília. Lá em Brasília eu vou fazer prova na ANAC, mas não é. A gente fala que vai fazer a prova na ANAC, mas a ANAC mesmo, a matriz hoje é lá no Rio de Janeiro. A gente vai fazer prova em uma GER, em uma gerência regional da ANAC. Ou seja, eu poderia fazer a prova lá no Rio de Janeiro? Posso. Na matriz? Posso. Mas eu posso fazer a prova aqui em uma gerência regional da ANAC? Posso. Só que em âmbito regional. Então, prova, burocrática, administrativa. Viu que eu realizei a mesma coisa? Só que como que caíste diferente na prova? Fala assim,
O órgão que trata de licença de pessoal em âmbito regional, aí você falou, opa, licença de pessoal, pô, é uma coisa burocrática, né? Ah, é a ANAC. Só que, opa, ó a questão, tá falando que em âmbito regional. Em vez de eu marcar a ANAC, eu vou marcar quem? GER. Então, é muito fácil você conseguir, na hora de questões, diferenciar a ANAC de DSEA. É bem fácil mesmo. O que faz o aluno errar é quando fala que é normativo ou regional. O cara lê lá, burocrático e administrativo, pá, quer marcar a ANAC. Só que às vezes no texto da questão, ele não percebe que é regional ou normativo, tá? E da mesma forma que a GERS são subordinadas à ANAC, o DSEA também tem os seus subordinados, que é o SRPV ou SINDAC. Eu posso até mandar para vocês depois quais são as GERs. Tem GER 1, GER 2, GER 3. A GER 1, nossa, que é aqui várias GERs, várias SINDAC. Isso aqui eu nem vou entrar nesse mérito, porque não vai cair para você. Qual que é o SINDACTA 1? Qual que é o SINDACTA 2? Tá? Um é o de Brasília aqui, que pega mais de 45% do voo, porque o SINDACTA pega Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e acabou, né? Os voos passam tudo lá. Precisa eu saber isso? Não. Então, quais são os filhos do DSEA? SRPV ou SINDACTA? Por que não é só SINDACTA ou só SRPV? Antigamente, só existiam os SRPVs. São serviço, o próprio nome já fala, Serviço Regional de Proteção ao Voo. Viu? Proteção ao voo, não está falando do voo? Protegendo o voo, controlando o voo. Só que em âmbito regional, o próprio nome já fala. Só que depois de um tempo, eles acabaram com os SRPVs que tinham e criaram o SINDAC, o Centro Integrado de Destacamento e Controle do Tráfego Aéreo. Tem uma apostila com o nome certinho. Rafael, então qual que é a diferença SRPV e SINDACTA? Para a nossa prova, nada. Provavelmente você nunca vai ver uma alternativa lá na prova, tipo assim, ó, A, SRPV, AB, SINDACTA. Se tiver assim, você já elimina que não é nenhuma das duas, porque sempre o que for um é o outro. Porque como acabaram os SRPVs, ainda deixaram o de São Paulo. Se eu disser que eu falei do SINDACTA, o de Brasília, ele ajuda, o de São Paulo faz parte de Brasília, o tráfego de São Paulo, eles deixaram o SRPV lá em São Paulo para dar um reforço. Entendeu? Mas precisa saber isso? Não, tá? Não precisa saber isso. Só a título de curiosidade. O que eu preciso saber? A ICAO é o nosso órgão internacional que regula a aviação civil, criou os 18 anexos. O que o país tem de diferente está no documento chamado Diferenças, contido lá no AIP Brasil, na Publicação de Informações do Brasil. Em âmbito normativo, nós temos a ANAC e o DSEA. A ANAC é o nosso órgão que trata tudo da parte burocrática e administrativa em âmbito normativo, o DSEA tudo da parte de controle do espaço aéreo em âmbito normativo. Em âmbito regional, nós temos as GERs, que são subordinadas à ANAC, que fazem praticamente a mesma coisa. Em âmbito regional, nós temos o SRPV ou SINDACTA, que faz parte, que é subordinado ao DSEA. Beleza?